Momento do esclarecimento da verdade. Mais uma vez, convidando você para ser edificado com a palavra de Deus, sendo levado ao teu conhecimento. É por aí que a vida do cristão é edificada, para estar firme em Deus. É pelo ensino, pela instrução, pela correção, pelo conhecimento da palavra. E nesse momento, eu quero convidar você a ler comigo o que está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 17. Por favor, pega a tua Bíblia, se dedica a ler a Bíblia. Para de estar correndo ali, aqui, acolá. Para de estar buscando Deus ali, aqui, acolá. Para de estar buscando Deus falar contigo através de profeta. Vai buscar o conhecimento de Deus através das Escrituras. Vai buscar a Deus pelo conhecimento das Escrituras. Para de estar buscando a Deus ali, aqui, acolá. Vai adorar a Deus pelo conhecimento das Escrituras. Para de estar indo adorar a Deus ali, aqui, acolá. Vai servir a Deus, fazer a obra de Deus pelo conhecimento das Escrituras. Deixa de estar indo para os lugares através de tarefa, de sacrifício religioso, achando que tu está servindo a Deus, buscando a Deus. De Marina. Vocês estão entendendo isso? Para de viver essa vida vazia de Deus, irmãos. Para de viver as fábulas. Para de viver as fantasias. Para de viver essa mentira em nome de Deus. Para o homem estar com Deus, primeiro ele tem que conhecer a verdade. Para de viver uma vida com Deus nesse mundo mentiroso de Deus, centralizado dentro dos ambientes religiosos. Quer viver uma vida verdadeira com Deus? Vida com Deus é pelo conhecimento da palavra. Vida com Deus não é por vida religiosa, dentro de igreja, de atividade, de trabalho disso, daquilo outro. Vida com Deus é pelo conhecimento da palavra. Para que tu vivas a vida com Deus no teu viver, na tua vida, onde quer que tu esteja, dentro da direção dos princípios, dos valores de Cristo, da palavra. Vida com Deus não é a formalidade de usos e costumes, de sacrifício religioso, de atividade de igreja, de culto de igreja, de obrigação de igreja, de trabalho de igreja. Vida com Deus não é vivida dentro de igreja nenhuma. Jesus não ensinou isso, irmão. Primeiro que Jesus não ensinou ninguém a estar dentro de nenhuma igreja. Jesus não orientou ninguém a buscar a Ele, servir a Ele dentro de nenhuma igreja. O cristão não é ensinado por Cristo a viver uma vida com Deus dentro de igreja, a estar dentro de igreja, a se dedicar à igreja, a viver uma vida de devoção a Deus por igreja. Não tem esse ensino dado por Jesus. Isso é mentira do diabo. Aquilo que Jesus não ensinou é mentira. E é mentira do diabo. Então, eu quero convidar vocês para mais um momento de esclarecimento da verdade que nos ilumina, nos liberta do engano e da mentira. Se você quer viver uma vida com Deus, se você quer viver a sua vida de fé zelosa com Deus, se você quer santificar, consagrar e devotar a sua vida para viver com Deus, não é por nenhuma igreja, é pela palavra. E você tem que ter o conhecimento dela. Conhecimento. Primeiro, ninguém pode alcançar a vida com Deus, a salvação, se não tiver o conhecimento. É o conhecimento de Deus que Ele nos dá pela palavra dEle. Então quero convidar você agora. Vamos ler o que está revelado para nós na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2,
Vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. Coloque esse hábito, essa necessidade na sua vida de ler a palavra. E você que não sabe ler, você precisa ouvir. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. A palavra, por isso que Deus mandou pregar. Para que todos ouçam. E tenha cuidado com quem está pregando, o que é que estão pregando em nome de Deus para você. O Espírito de Deus não deixa o povo de Deus ser enganado, porque o povo de Deus é os que estão selados com o Espírito Santo. O povo de Deus não é quem está dentro das igrejas, é quem está selado com o Espírito Santo. Eu falo isso pelo conhecimento e autoridade que a palavra me dá. Aonde é que tem algum texto dizendo que de Deus é quem está em igrejas? Agora, se tu pegar Romanos 8, 9, tu vai ver a palavra revelar de que quem não tem o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ser de Deus é estar selado com o Espírito Santo. Isso é a garantia de que eu sou de Deus. Não é estar dentro de nenhuma igreja. Em canto nenhum a Bíblia ensina isso. Então, aprenda o que a palavra diz. Escute agora o que eu vou ler aqui para você. Carta do apóstolo Paulo. Vou repetir para você saber onde é que eu estou lendo. Para você também ler e aprender direto de Deus. Não é com esses homens, pelo intermédio deles, que prega mentira para você. A fonte está aqui, irmão. Eu apenas tenho que ser prudente e conferir o que ele prega lá com o que está aqui. Não está do jeito que aqui diz, não. Então vai para lá. É assim que nós cristãos temos que ser prudentes. Ah, mas é o pastor presidente, é o papa, é o padre, é o profeta. Pode vir um anjo do céu. Se não pregar a doutrina de Cristo, o que está no evangelho, não receba. É anátema. Então, vá lá na sua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2. Capítulo 3. Versículo 14 ao 17. Está escrito assim. Tu, porém, isso é Paulo, advertindo Timóteo, orientando Timóteo. Olha o que Paulo vai dizer. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que e que foste instruído, sabendo de quem tens aprendido. Timóteo foi instruído pela avó, pela mãe, que viveu, passando por filho e por neto, os preceitos das Escrituras. Timóteo não foi criado dentro de igreja. Timóteo não foi criado aprendendo a louvar, fazer gesto. Timóteo não foi criado indo para círculo de oração, para culto de igreja. Timóteo foi criado sendo instruído nas Escrituras. Porque a Bíblia, ela manda ensinar o menino no caminho que deve andar. A Bíblia não orienta ninguém a estar botando o filho dentro de igreja. O caminho que ela deve andar não é a igreja. É um conhecimento de Cristo. Esse é o caminho que a criança tem que aprender para andar. É no conhecimento de Cristo. Não é na vida religiosa robotizada, alienada dentro de igreja. Hoje os pais, não, meu filho é criado na igreja, pode criar. Eu tenho 2 filhas e eu crio ela no conhecimento da palavra, não de igreja. Eu não prego igreja para ela. Eu não cauterizo a mente dela dentro de um ambiente igreja, para que ela ache que é de Deus. Eu levo o conhecimento da verdade para ela. E é a verdade que vai libertar ela. Pelo conhecimento, ela está apta a viver nesse mundo cheio de engano e de mentira, porque ela tem um conhecimento aqui, ó, no entendimento dela. Então Timóteo foi criado pela sua mãe e sua avó, dentro dos princípios e valores das Escrituras, não de religião, não de igreja. E Paulo vai dizer, e desde a tua meninice, tu conhece as sagradas letras, as Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo.
Olha o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, tu desde pequeno, tu fosse ensinado nas Escrituras, tu conheces as sagradas letras, e é por ela que tu pode ter o conhecimento da salvação. Salvação é questão de conhecimento. Não é questão de vida dentro de religião de igreja, de obra, de tarefa, de ritual, de cerimonial, dízimo, sábado, batismo, ceia. Salvação não é por aí. Olha aqui o que Paulo vai dizer a Timóteo. Timóteo, escuta uma coisa. Desde pequeno, tu já conheces as sagradas letras. E são elas que podem te dar o conhecimento da salvação. E essa salvação é pela fé em Jesus Cristo. Paulo vai dizer isso a Timóteo aqui. Versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, para instruir em justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Por onde? Pelas Escrituras. Meu irmão, que ensino maravilhoso aqui pra gente. Que orientação muito boa pra gente edificar a nossa vida. Que pena que as pessoas estão desprezando isso aqui, ó. Isso aqui é um livro como qualquer outro. Se você não usá-lo, examiná-lo, só usar aqui, para viver tua formalidade religiosa, isso não tem valor nenhum para a tua vida. Se tu usar somente assim, para formalidade religiosa, e ir para os lugares ouvir as mentiras dos homens, isso aqui só tem poder e valor na tua vida se tu valorizar o que está aqui. Se tu entender a importância do que está aqui e se alimentar do que está aqui, buscar o conhecimento do que está aqui. Paulo vai dizer, Timóteo, tu desde a tua meninice, tu conhece isso aqui, Timóteo. Tem que ter o conhecimento. Esse conhecimento que te dá a direção da salvação. E essa direção da salvação não é por dentro de igreja. Não é por meio de ritual, de cerimonial. Essa direção da salvação é pela fé em Jesus Cristo. É isso que Paulo vai dizer a Timóteo. E Paulo vai dizer, toda a Escritura, ela é proveitosa para corrigir, ensinar, instruir, orientar em justiça o homem de Deus. Para que sejamos perfeitos pelo conhecimento das Escrituras. Não é perfeito pela vida religiosa. A perfeição, a santificação que o homem precisa ter para estar andando com Deus é pelo conhecimento da palavra. Não é pela vida de formalidade religiosa. Não é pela vida de usos e costumes. Não é pela vida de andar de paletó e gravata. Não é pela vida de estar fazendo obra de igreja. A perfeição da vida com o homem com Deus é aqui. E Deus quer que a gente seja perfeito no conhecimento de Cristo, no conhecimento de Cristo, no conhecimento de Cristo, não em vida formal vivida dentro de igreja. Tem muita gente que acha que é perfeito porque vive uma vida bonitinha de igreja, né? Uma vida ativista, vivendo todo o legalismo. Vida perfeita com Deus é aqui, ó, tendo conhecimento. E é sobre isso que eu quero dizer a você, que eu quero falar com você, que eu quero advertir você. Saia dessa multidão de perdidos dentro desses centros religiosos, vivendo esses movimentos anátemas, sendo instruído por doutrinas de demônios, adorando a Deus em vão, mortos, pensando que estão vivos. Saia do meio deles. Conheça a verdade. Ouça a verdade. Não deixe sua mente alienada, cauterizada na direção desses homens. Aprendam de Cristo, o que Cristo ensinou. E hoje, dentro desses ambientes religiosos, o povo não está sendo formado no conhecimento de Cristo. O povo não está buscando a direção de Deus pela palavra.
O povo não está sendo instruído, corrigido, orientado pela palavra. É pelo sermão dos homens. É pelos princípios e valores da igreja que o povo está sendo formado, instruído e doutrinado. Paulo vai dizer, toda a escritura, ela é boa, proveitosa para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça o homem de Deus, para que seja perfeito e perfeitamente nas suas boas obras, na sua vida com Cristo. Não é boas obras para ser salvo. É o bom viver no conhecimento de Deus em Cristo pela palavra. O povo hoje está aprendendo o quê? Costumes, bons costumes de igreja. Usos e costumes de igreja. Vida santa de igreja. Sermão que traz princípios e valores de igreja. Não a palavra. Hoje o povo se congrega para quê? Que culto é esses que o povo vive? Cheio de movimento, cheio de gritaria, cheio de delírios, de fantasias e fábulas. Aonde está lá o povo dizendo que Deus está usando ele. Deus quer usar você, se você for chamado para pregar a palavra. Não é para fazer um reteté no meio do povo. Deus não vai usar você para dizer, eu sou o Senhor, assim eu te digo. Você é mentiroso que usa essa expressão. Deus não vai te usar para dizer, eu hoje determino, eu estou revelando, eu estou decretando. Isso tudo é mentira desses falsos profetas. Porque Deus levantou o ministério da igreja, profeta, pastor, evangelista, apóstolo. Não foi para estar no meio do povo dizendo que é Deus. Foi para estar levando para o povo o conhecimento de Deus nas Escrituras. Pregar o evangelho, a revelação de Deus que eu tenho que levar para o povo é a que já está revelada aqui. Não é fazer o povo olhar para mim como um canal de Deus, que Deus está me usando agora para fazer algo, para curar, para libertar. Mentiroso! Nunca nem Pedro, nem Paulo, nem João usou desses argumentos. E quando Jesus usava eles para curar, eles não sabiam que ia acontecer. Eles não determinavam dia. Eles não faziam culto de libertação. Eles não faziam culto de profecia. Tudo acontecia no momento que eles estavam cumprindo o ofício, pregando o evangelho, ensinando e anunciando Jesus nas casas e no templo. Aí Deus manifestava a sua glória. Não era dentro de igreja. Eles não faziam culto de revelação, culto de avivamento, culto de quebra de maldição, culto da vitória, campanha, marcha. Isso tudo é anátema. Isso não é o evangelho. E a multidão está vivendo isso, porque eles não suportam ouvir a verdade, que condena e reprova o que eles estão vivendo. E para que eles não venham ser reprovados, eles criam o mundo de Deus, deles, desprezando a verdade, para achar que estão vivendo para Deus, dentro desses movimentos anátemas. Olha a estratégia do diabo agora, para tirar do povo o conhecimento da palavra. Levantando profetas. O culto agora, as pessoas se congregam, não é para edificação do conhecimento da palavra, não é para receber a doutrina, a instrução, o ensinamento. As pessoas vão congregar nas igrejas para ver os cultos de profeta, de profecia, de revelação. Elas querem ver Deus falar com elas. Não, elas não buscam aqui a boca de Deus que fala conosco. Elas querem ouvir Deus falar pelos profetas, aonde foi criado esse movimento do inferno, que distrai o povo e desvia o povo da palavra e faz o povo desprezar a palavra. E o diabo é tão astuto que ele agora, para trabalhar o emocionalismo, chamar a atenção do povo, ele cria crianças, levantando dentro das igrejas, crianças. É profecia, é decreto, é ministração, crianças. Eu botei um vídeo agora aqui no meu Face. Se você for lá, vai ver um vídeo lá, de um culto lá cheio a igreja, e uma criança profetizando, e o povo tudo perdido, sem entender nada, tudo offline, e a criança dizendo que Deus estava usando ela, falando para um homem, e o resto tudo lá,
em offline. Porque quando nós congregamos, é para ouvir Deus falar pela palavra. Por onde vamos ser corrigidos, instruídos, doutrinados, orientados, ensinados. Mas não. Se criou um movimento de profeta. Aí a palavra já não tem mais a atenção do povo. É o profeta, o que é que Deus vai falar. Então o profeta vai revelar. O que é que Deus vai revelar não é pela palavra, é pelo profeta. Olha como o diabo ele é astuto, sagaz. Ele infiltra esses movimentos dentro desse centro religioso chamado igreja, onde o povo está ali vivendo uma busca de Deus. E tudo perdido na mentira do diabo. Se perdendo de Deus cada dia mais. Cada vez mais distante de Deus, pelo entendimento corrompido. Adoram a Deus da boca para fora, mas o coração está distante de Deus. O entendimento. Bem longe de Deus. Irmãos, nós temos que congregar com seriedade, com prudência, com atenção. Entre nós, não deve ser culto de fantasia, de oba-oba, não. Nós temos que congregar para receber ensino, instrução, orientação de Deus, por homens que tenham habilidade com a palavra. Não é por menino que fica criando movimento, que não tem intimidade com a palavra, que fica criando fábula e fantasia, despertando no povo emocionalismo. Nós temos que ser prudentes, irmão. Sai desses ambientes, vai buscar, se dedicar a ler a palavra. Ora para que Deus, o Espírito Santo te dê entendimento. E você vai ter. Porque o Espírito Santo está em nós. Se ele não tivesse em nós, só com a palavra, a gente estava perdido como esse povo aí. Usam a palavra. Os católicos usam a palavra. Os testemunhos de Jeová usam a palavra. Os mormons usam a palavra. Os evangélicos usam a palavra. Os budistas, os espíritas usam a palavra. Todos eles têm o livro, a palavra é o livro. Todos eles têm o conhecimento intelectual da palavra. Mas o que eles não têm é a vida renovada, transformada, o nascer de novo. Porque isso, só quem tem o Espírito Santo selando-nos, que nos dá essa nova vida, esse novo nascimento. E isso só acontece quando a gente ouve o Evangelho e crê no Evangelho com o arrependimento. Aí vem o selo de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, o dom gratuito de Deus, nos selando para nos guardar para a sua grande salvação. E ele passa a nos guiar. Quem tem o Espírito Santo de Deus não vai se conduzir para o erro, porque não foi avisado por Deus. Porque o Espírito de Deus está em nós. Jesus disse que ele nos guia na palavra. E quando alguém está pregando na palavra que não é o que a palavra ensina, o Espírito Santo não nos deixa a receber. Eu só vou receber se eu ignorar. Se eu endurecer o coração para o Espírito de Deus. Se eu não atentar para o que ele me adverte. Aí eu vou. Porque ele não vai contender comigo. Deus não vai me colocar a pulso para andar com ele. Eu estou andando com ele enquanto eu quiser. Se eu não me submeter mais a andar com ele, eu volto. Eu me desvio. Foi o que Jesus disse. Quem me deixar, eu também o deixarei. Quem quiser vir após mim, negue-se. Eu tenho que me negar. Para me submeter a Deus pela palavra. E a palavra, o Espírito Santo, não me leva a estar dentro de um ambiente chamado igreja para ouvir essas profecias, esses cultos de movimento, esses movimentos formalistas de igreja. O Espírito Santo não me deixa estar dentro desses lugares. O Espírito Santo não me leva a subir monte para buscar a Deus, a participar de campanha para Deus me dar minha bênção, a adorar a Deus dentro de movimento. O Espírito Santo não me guia nisso. A verdade não me orienta nisso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu sou guiado pela palavra de Deus. O selo de Deus que está em mim, o Espírito Santo, não me deixa aceitar. É por isso que eu estou aqui como voz profética, condenando e reprovando esses movimentos vãs,
essas obras malditas das trevas, que a Bíblia diz, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, antes reprovai-as, condenai-as. Jamais eu vou comunicar com esse sistema religioso do inferno, que leva o povo a viver uma vida mentirosa de Deus. Dentro desse sistema, cheio de movimento, cheio de atividades, cheio de coisas que diz que é para Deus, e Deus abominando tudo isso. A palavra, irmão. Se dedique ao conhecimento de Cristo. Passe por seus filhos o conhecimento de Cristo, o que o Evangelho ensina. Não coloque seu filho para ser um robô, um produto, uma marionete da religião. Coloque seu filho para ter entendimento, para ser uma pessoa sóbria, inteligente. Não um prosélito de religião, um fanático, histérico de vida religiosa. É o que o povo tem vivido hoje. É os bonecos, as marionetes do sistema, do robô dos homens no sistema. Os pregadores de preceitos e valor de igreja, não de Cristo, do Evangelho. As atrações religiosas que intertem o povo, onde o povo está viciado na vida religiosa. Isso vicia. A religião é um vício do inferno. E mata a tua alma. E a pessoa fica tão viciada na religião que ela fica dependente da religião. Tem que estar de manhã, de tarde, de noite. A vida dela é religião, é igreja, é culto, é atividade, é vida formal de igreja. Porque ela está viciada. Ela é viciada em igreja. E se ela não tiver mais religião, a vida formal de igreja, ela fica doente. Porque ela está dependente de igreja, como se fosse para Deus. A minha vida com Deus não depende de igreja. Eu não sou escravo de vida religiosa. Eu sou liberto, aleluias. Porque hoje eu tenho Cristo na minha vida, no meu viver. Eu dependo de Cristo para a minha vida com Deus. E isso eu já tenho. Eu não preciso me escravizar nas atividades, no ativismo religioso. Eu tenho Deus na minha vida e no meu viver. Porque eu estou em Cristo. Eu sou templo e morada de Deus. Habitação espiritual de Deus. Ele habita em mim pelo Espírito Santo. E eu estou levando para você essa verdade. Para te alertar. Para te despertar. Escute a verdade. Creia na verdade. Sai do meio deles.